Nem toda rejeição é sinal de que você está errada. Às vezes, a rejeição é apenas a reação de um ambiente que não suporta a luz que Deus colocou dentro de você. Há mulheres que passam anos perguntando: Senhor, por que eu incomodo tanto? Por que minha presença causa desconforto? Por que minhas escolhas despertam críticas? Por que quando eu decido andar contigo, certas pessoas se afastam, me atacam ou tentam diminuir aquilo que o Senhor está fazendo em mim? E a resposta não está apenas no comportamento das pessoas. A resposta está no mundo espiritual. Uma mulher cheia do Espírito Santo não carrega apenas uma opinião diferente, ela carrega uma presença diferente. Ela não entra nos lugares da mesma forma. Ela não fala como antes. Ela não aceita qualquer conversa, qualquer vínculo, qualquer ambiente, qualquer proposta. Algo nela mudou. E quando Deus muda uma mulher por dentro, o mundo ao redor percebe, mesmo quando ninguém sabe explicar. Jesus disse em João 15, 18, 19, que se o mundo o odiou, também poderia odiar aqueles que pertencem a ele. Isso não é um convite para viver procurando perseguição. É um alerta para não se desesperar quando a fidelidade a Deus começar a gerar oposição. Cristo estava dizendo: não pensem que a rejeição sempre significa fracasso. Às vezes, ela significa pertencimento. Quando uma mulher pertence a Deus, ela deixa de caber em certos círculos. E o que antes parecia a aceitação começa a revelar sua verdadeira face. Há pessoas que só amavam a sua versão ferida. Amavam quando você se diminuía. Amavam quando você pedia desculpas por existir. Amavam quando você aceitava migalhas emocionais, espirituais e familiares. Mas quando o Espírito Santo começou a restaurar sua identidade, quando você parou de se explicar demais, quando você aprendeu a dizer não, quando você começou a orar antes de decidir, quando você passou a discernir antes de confiar, algo se levantou contra você. Por quê? Porque a sua cura denunciou a prisão de quem ainda queria controlar você. Não é que você tenha se tornado arrogante, é que você deixou de ser manipulável. Não é que você tenha ficado fria. É que agora você sabe que paz também é direção. Não é que você se ache melhor, é que você descobriu que não precisa mais se perder para ser aceita. E isso incomoda. Incomoda quem se alimentava da sua insegurança. Incomoda quem lucrava com o seu silêncio. Incomoda quem se sentia grande enquanto você se sentia pequena. A presença de Deus em uma mulher não precisa gritar para confrontar. Às vezes, o simples fato de ela permanecer em paz já denuncia o caos de outros corações. O simples fato de ela não responder como antes já revela que algo foi quebrado. O simples fato de ela não se vender, não se dobrar, não se explicar para agradar, já acende uma guerra invisível. Maria recebeu uma palavra do céu antes de receber compreensão da terra. Em Lucas 1:28, o anjo a chama de agraciada. Mas observe, ser agraciada não significou ter uma vida sem perguntas. Maria carregou uma promessa que muitos não entenderiam. Ela carregou algo santo em um mundo que julgava pela aparência. Ela precisou sustentar no coração uma palavra que nem todos seriam capazes de receber. A aplicação é profunda. Quando Deus deposita algo em você, nem todo mundo terá maturidade para celebrar. Algumas pessoas vão olhar para o seu chamado e enxergar ameaça. Outras vão olhar para a sua obediência e enxergar exagero. Algumas vão chamar de orgulho aquilo que Deus chama de separação. Por isso, mulher de Deus, pare de medir sua identidade pela reação de quem não discerne o que você carrega. O fato de alguém rejeitar você não cancela o que Deus falou. O fato de alguém invejar você não diminui o óleo sobre a sua cabeça. O fato de alguém tentar apagar sua luz não significa que sua luz é pequena. Muitas vezes, quanto mais forte a luz, mais evidente fica a resistência das trevas. Mas escute com atenção.
Isso não é para encher seu coração de superioridade. É para firmar sua alma em humildade. A mulher cheia do Espírito Santo não usa a rejeição como troféu. Ela usa como altar. Ela não diz, todos me invejam. Ela pergunta, Senhor, guarda meu coração para que eu não reaja na carne. Porque o perigo não é apenas ser rejeitada. O perigo é deixar a rejeição transformar você em alguém amarga. O Espírito Santo não enche uma mulher para ela vencer discussões. Ele a enche para que ela permaneça parecida com Cristo, mesmo quando é mal interpretada. Ele a fortalece para que ela não devolva veneno. Ele a sustenta para que ela não desça ao nível de quem a provoca. Ele a consola para que ela não transforme feridas em muralhas. Há uma diferença entre ser perseguida por causa da justiça e sofrer as consequências de atitudes sem sabedoria. Por isso, esta mensagem também confronta. Antes de dizer que todos rejeitam você porque você é cheia de Deus, pergunte, minha postura reflete mansidão? Minha fala carrega graça? Minhas decisões revelam obediência? O Espírito Santo não alimenta vitimismo. Ele produz fruto, e o fruto do Espírito aparece justamente quando a pressão aumenta. Mas se você tem buscado obedecer, se tem procurado andar em verdade, se tem escolhido perdoar, se tem aberto mão de caminhos fáceis para honrar a Deus, então não estranhe quando algumas portas humanas se fecharem. Nem toda porta fechada é perda. Algumas são livramento. Nem todo afastamento é abandono. Alguns são proteção. Nem todo silêncio de pessoas é rejeição. Alguns silêncios são Deus removendo distrações para que você ouça melhor a voz dele. A mulher cheia do Espírito Santo começa a entender que aceitação sem propósito é prisão disfarçada. Ela para de implorar por mesas onde sua alma precisa se diminuir para sentar. Ela para de forçar vínculos que drenam sua fé. Ela para de negociar convicções para manter aparências. E quando ela faz isso, nasce uma nova tensão. Quem queria vê-la dependente se assusta ao vê-la firme. Mas permaneça. Não recue para caber onde Deus já mandou você sair. Não apague a luz para deixar pessoas confortáveis na escuridão. Não diminua sua fé para parecer mais aceitável. Não volte a ser quem você era, só porque alguns não sabem lidar com quem Deus está formando. A rejeição pode doer, mas também pode revelar. Ela revela quem caminhava com você por amor e quem caminhava por conveniência. Ela revela quem celebra sua cura e quem preferia sua confusão. Ela revela quem reconhece o agir de Deus e quem se irrita quando você começa a florescer. E Deus permite certas revelações, não para destruir seu coração, mas para purificar seu caminho. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo não pode andar presa a todo olhar, a toda opinião, a toda expectativa humana. Ela precisa aprender a viver diante de Deus. E quem vive diante de Deus não desmorona quando perde aplausos. Quem vive diante de Deus não negocia santidade por aceitação. Quem vive diante de Deus entende. Ser rejeitada por quem não ama a verdade é melhor do que ser aprovada enquanto se afasta da presença. A inveja raramente nasce diante de algo pequeno. Ela costuma se levantar quando percebe favor, direção, crescimento, beleza interior, unção, coragem, sabedoria, restauração. A inveja olha para aquilo que Deus está fazendo em uma pessoa e pergunta em silêncio: por que ela? E é nesse ponto que muitas mulheres começam a se culpar por brilhar. Elas pensam que talvez deveriam falar menos, sonhar menos, orar menos, aparecer menos, servir menos, crescer menos. Mas uma pergunta precisa atravessar seu coração. Desde quando a cura que Deus te deu precisa pedir licença à insegurança dos outros? José não foi lançado na cisterna porque era vazio. Ele foi lançado porque carregava sonhos.
Gênesis 37 mostra que seus irmãos não suportaram aquilo que Deus havia colocado sobre ele. A túnica colorida se tornou símbolo visível de um favor que provocava desconforto. Mas a túnica não era o problema. O problema era o coração de quem não sabia lidar com a escolha de Deus. Há mulheres vivendo a mesma dinâmica, não porque receberam uma túnica literal, mas porque carregam sinais de uma obra divina. Uma serenidade que antes não existia. Uma fé que amadureceu depois das lágrimas. Uma postura que já não se curva a qualquer pressão. Uma clareza que incomoda ambientes confusos. Uma força que nasceu no secreto. Uma dignidade que ninguém conseguiu roubar, mesmo depois de tantas tentativas. E quando essas marcas aparecem, a inveja se manifesta de várias formas. Às vezes, vem como crítica espiritual. Ela se acha santa demais. Às vezes, vem como ironia. Agora virou mulher de oração. Às vezes, vem como isolamento. Deixam de convidar, deixam de procurar, deixam de incluir. Às vezes, vem como sabotagem. Distorcem suas palavras, diminuem seus esforços, espalham suspeitas. Mas a raiz é antiga. Quando alguém não consegue celebrar o favor de Deus na vida do outro, tenta transformar esse favor em culpa. Mulher de Deus, ouça. Não peça perdão por aquilo que Deus restaurou em você. Peça sabedoria para carregar bem. Peça humildade para não se exaltar. Peça discernimento para não provocar guerras desnecessárias. Mas não peça perdão por ter sido levantada daquilo que quase te destruiu. Davi também conheceu esse caminho. Em 1 Samuel 18, depois da vitória contra Golias, o povo celebrou Davi e Saul começou a olhar para ele com desconfiança. O problema de Saul não era apenas político, era espiritual. Davi representava uma presença que Saul havia perdido. O louvor na boca do povo apenas revelou a insegurança no coração do rei. Davi não precisou atacar Saul para ser perseguido por ele. Bastou carregar o favor de Deus. Isso ensina algo poderoso. Às vezes, você será rejeitada não pelo mal que fez, mas pelo bem que Deus está fazendo. Não porque você feriu alguém, mas porque sua vida se tornou espelho. E espelhos incomodam quem não quer encarar o próprio estado. Uma mulher cheia do Espírito Santo se torna espelho sem tentar ser. Sua paciência confronta explosões. Sua pureza confronta intenções divididas. Sua coragem confronta covardias antigas. Sua fé confronta desculpas. Sua perseverança confronta desistências. Sua vida começa a dizer, mesmo em silêncio, é possível obedecer, é possível mudar, é possível recomeçar, é possível romper ciclos. E nem todos querem ouvir isso, mas há um detalhe que não pode ser ignorado. José não venceu a inveja dos irmãos, tentando convencê-los de que era escolhido. Davi não venceu Saul, tornando-se igual a Saul. A resposta de Deus não foi transformar os invejosos imediatamente. Foi formar o caráter dos escolhidos no processo. Talvez você esteja pedindo, Senhor, cala quem fala de mim. E Deus esteja dizendo, eu quero primeiro fortalecer quem você é em mim. Talvez você esteja pedindo, Senhor, faz todos reconhecerem. E Deus esteja dizendo, eu quero que você aprenda a obedecer mesmo sem reconhecimento. Talvez você esteja pedindo justiça rápida, mas Deus está produzindo profundidade. Porque o chamado não é sustentado por aplausos. O chamado é sustentado por intimidade. A inveja alheia não pode se tornar o centro da sua vida. Se você passar seus dias analisando quem te inveja, quem te rejeita, quem te observa, quem te critica, você dará a essas pessoas um lugar que pertence a Deus. O foco da mulher cheia do Espírito Santo não é provar que é ungida, é permanecer fiel. Não é convencer os outros do seu valor, é descansar no valor que Cristo já declarou sobre ela. Não é responder a cada seta, é andar debaixo do escudo da fé.
A rejeição tenta fazer você duvidar da sua identidade. A inveja tenta fazer você esconder seus dons. Mas Deus não te deu dons para serem enterrados no medo. Ele não restaurou sua voz para você voltar ao silêncio imposto. Ele não curou sua visão para você andar guiada pela opinião de quem não enxerga o propósito. Há mulheres que passaram décadas tentando ser aceitas. Foram boas demais com quem abusou da bondade delas. Foram silenciosas demais diante de injustiças. Foram pacientes além do limite com quem nunca teve intenção de mudar. E agora, quando finalmente começam a viver com discernimento, são chamadas de difíceis. Mas talvez difícil seja apenas o nome que pessoas controladoras dão a uma mulher que aprendeu a ter limites. O Espírito Santo não faz de você uma mulher dura, ele faz de você uma mulher firme. E firmeza não é falta de amor, firmeza é amor com verdade. Firmeza é não permitir que a carência governe decisões. Firmeza é não vender paz por companhia. Firmeza é não aceitar como destino aquilo que Deus já mandou romper. Por isso, não se assuste quando a sua firmeza revelar a inveja de alguns. Continue, mas continue com o coração limpo. Não transforme a dor em orgulho espiritual. Não se coloque no lugar de juíza. Deus conhece os corações. A você cabe guardar o seu. José saiu da cisterna, passou pela casa de Potifar, enfrentou prisão, mas chegou ao lugar de governo. Davi fugiu, chorou, se escondeu, mas não perdeu a promessa. O caminho pode parecer injusto, mas Deus não esquece o que falou. A inveja pode atrasar encontros, fechar portas humanas, levantar acusações, mas não tem poder para cancelar decreto divino. A pergunta não é: quem está contra mim? A pergunta é: estou permanecendo em Deus enquanto atravesso isso? Porque quem permanece em Deus não precisa destruir ninguém para ser estabelecida. Quem permanece em Deus não precisa competir. Quem permanece em Deus entende que a mesa preparada pelo Senhor não depende da aprovação dos que tentaram empurrá-la para a cisterna. Existe uma rejeição que nasce não apenas da inveja, mas do discernimento que você carrega. Uma mulher cheia do Espírito Santo começa a perceber o que antes ignorava. Ela sente quando uma conversa está carregada de malícia. Ela percebe quando um elogio vem com veneno. Ela discerne quando um conselho parece cuidado, mas tenta desviá-la da obediência. Ela nota quando um ambiente suga sua paz. E quando essa mulher começa a enxergar, as máscaras ao redor começam a cair. O discernimento espiritual é um dom precioso, mas também é um peso. Porque enxergar mais não significa sofrer menos. Às vezes, significa sofrer com mais clareza. Você percebe intenções que outros não percebem. Você sente resistências que ninguém verbalizou. Você nota mudanças no tom, no olhar, na forma como certas pessoas celebram qualquer derrota sua com um silêncio estranho. E então surge a pergunta: Senhor, por que eu vejo isso? Por que eu sinto isso? Por que não consigo simplesmente fingir que está tudo normal? Porque o Espírito Santo não te acorda para você voltar a dormir. Jeremias ouviu de Deus, em Jeremias 1, que havia sido separado antes mesmo de nascer e constituído para uma missão. Mas essa separação não veio com conforto humano imediato. Veio com confronto, lágrimas, solidão e resistência. Jeremias não foi chamado para agradar uma geração, mas para anunciar a verdade a ela. E aqui está uma aplicação forte. Quando Deus separa alguém para carregar verdade, essa pessoa deixa de ser conveniente para ambientes acostumados à mentira. A mulher cheia do Espírito Santo não consegue mais rir de tudo. Não consegue mais participar de tudo. Não consegue mais concordar com tudo para manter paz falsa. Ela percebe que existem pazes que são apenas silêncio de quem desistiu de confrontar o erro. Mas a paz de Deus não é acordo com as trevas. A paz de Deus é presença no meio da guerra.
E é justamente aí que nasce a rejeição, porque pessoas que querem manter aparências se incomodam com quem carrega a verdade. Pessoas que desejam controlar narrativas se incomodam com quem discerne manipulação. Pessoas que vivem de confusão se incomodam com quem escolhe ordem. Pessoas que se alimentam de fofoca se incomodam com quem não empresta os ouvidos. Você já percebeu que, muitas vezes, quando você se afasta de certas conversas, alguém diz que você mudou? Quando você não entra mais em discussões vazias, dizem que você está se achando. Quando você não compartilha mais da mesma amargura, chamam você de fria. Quando você escolhe orar em vez de alimentar intrigas, dizem que você está exagerando. Mas será exagero querer proteger a alma? Será a arrogância não querer se contaminar? Será o orgulho buscar santidade em uma cultura que normaliza sujeira emocional e espiritual? O Espírito Santo não te dá discernimento para você viver desconfiada de todos. Isso seria medo. Ele te dá discernimento para você amar com sabedoria, para você perdoar sem se entregar de novo ao abuso, para você servir sem se tornar escrava de expectativas, para você ouvir sem absorver venenos, para você caminhar com compaixão, mas sem apagar os limites que Deus te ensinou a construir. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, viveu anos rejeitada por sua condição. Ela era vista como impura, isolada, limitada, marcada pela dor. Mas quando tocou em Jesus, algo aconteceu que ninguém pôde negar. Cristo percebeu o toque dela no meio da multidão. Muitos apertavam Jesus, mas uma mulher ferida tocou com fé. A aplicação é profunda. Há mulheres que passaram anos sendo definidas pelo que sofreram, mas Jesus as reconhece pelo movimento de fé que fazem em direção a Ele. Talvez você também tenha sido reduzida ao seu passado. Talvez te chamaram pelo divórcio, pela perda, pelo erro, pela doença, pela solidão, pela idade, pela fase difícil, pela história familiar, pela ferida emocional. Mas Jesus não te chama pelo rótulo, Ele te chama de filha. E quando uma mulher rejeitada descobre que é filha, ela para de mendigar identidade nos corredores da opinião humana. A mulher do fluxo de sangue foi curada no corpo, mas também foi restaurada publicamente. Jesus não a expôs para humilhá-la. Ele a trouxe à luz para devolver dignidade. Há curas que Deus faz no secreto, mas há restaurações que Ele confirma diante de todos, não para alimentar vaidade, mas para quebrar vergonha. E aqui está algo que toca profundamente a vida de muitas mulheres. A rejeição tenta colar vergonha na alma. Faz você pensar que há algo errado com você. Faz você revisar cada palavra, cada gesto, cada decisão. Faz você perguntar se é demais, se sente demais, se espera demais, se crê demais. Mas o Espírito Santo vem e diz: você não é demais para Deus. Você só está tentando caber em lugares estreitos demais para a obra que Ele está fazendo. Nem toda rejeição merece explicação. Nem toda acusação merece defesa. Nem todo ataque merece resposta. Às vezes, a maior prova de maturidade espiritual é permanecer em silêncio sem deixar o coração apodrecer. Jesus foi acusado e em muitos momentos não respondeu como os homens esperavam. O silêncio de Cristo não era fraqueza, era governo interior. A mulher cheia do Espírito Santo precisa aprender esse governo, porque discernir sem domínio próprio pode virar ansiedade. Perceber intenções sem amor pode virar dureza. Ver o erro sem humildade pode virar superioridade. Por isso, o Espírito Santo não apenas abre os olhos, ele também molda o coração. Você não foi chamada para viver caçando inimigos. Foi chamada para seguir Cristo. Você não foi chamada para provar que todos estão errados. Foi chamada para permanecer na verdade. Você não foi chamada para carregar o peso de convencer cada pessoa sobre quem você é. Foi chamada para frutificar.
E frutificar no meio da rejeição é uma das maiores evidências de que Deus está com você. Qualquer pessoa consegue parecer espiritual quando é celebrada, mas continuar mansa quando é mal interpretada, continuar generosa quando é ignorada, continuar fiel quando é provocada, continuar limpa quando tentam te contaminar, isso é obra do Espírito. Então, quando o discernimento te mostrar o que dói, leve para Deus antes de levar para a conversa. Quando perceber inveja, ore para não responder com vaidade. Quando perceber rejeição, ore para não responder com desespero. Quando perceber manipulação, ore por coragem para estabelecer limites. Quando perceber maldade, ore por proteção e direção. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo não se move apenas pelo que sente, ela se move pelo que Deus confirma. Ela não vive refém de impressões, mas também não ignora alertas. Ela aprende a caminhar com olhos abertos e coração rendido. E essa combinação é rara: lucidez sem amargura, firmeza sem crueldade, sensibilidade sem descontrole, amor sem ingenuidade. A rejeição não machuca apenas porque alguém se afasta. Ela machuca porque toca lugares antigos da alma. Toca a menina que não foi acolhida. Toca a esposa que se sentiu invisível. Toca a mãe que se doou e não foi reconhecida. Toca a mulher que lutou em silêncio enquanto outros julgavam de longe. Toca memórias de abandono, comparações, traições, desprezo e palavras que pareciam pequenas para quem falou, mas ficaram grandes dentro de quem ouviu. Por isso, uma mulher cheia do Espírito Santo precisa permitir que Deus trate não apenas seus inimigos externos, mas suas feridas internas. Porque há rejeições atuais que doem tanto porque encontram rejeições antigas ainda abertas. Há críticas de hoje que despertam lágrimas guardadas há anos. Há afastamentos recentes que parecem confirmar mentiras antigas. Eu não sou suficiente, eu sempre sou deixada, eu sempre sou trocada, eu sempre tenho que provar valor. Mas o Evangelho vem quebrar essas sentenças. Em 1 Pedro 4,14, a palavra ensina que, quando alguém sofre por causa do nome de Cristo, há uma bem-aventurança, porque o Espírito de glória repousa sobre essa pessoa. Isso não romantiza sofrimento, não significa aceitar abuso, humilhação ou violência como se fosse vontade de Deus. Significa que há um tipo de oposição que surge quando a glória de Deus está repousando sobre uma vida. E essa glória não apenas chama a atenção, ela também provoca resistência. A aplicação é direta, não transforme toda a dor em prova de abandono. Às vezes, a dor é justamente o lugar onde Deus está revelando que você não está sozinha. O Espírito de glória repousa sobre você não apenas quando você canta, mas quando você resiste sem perder a fé. Não apenas quando você se sente forte, mas quando continua buscando a Deus com o coração partido. Não apenas quando todos aplaudem, mas quando você permanece de pé, mesmo sem plateia. Há mulheres que interpretam rejeição como sentença final. Uma amizade acabou e elas pensam que nunca mais terão conexões verdadeiras. Um casamento feriu e elas pensam que nunca mais serão vistas com amor. Um filho se afastou e elas pensam que falharam em tudo. Uma liderança as ignorou e elas pensam que Deus as esqueceu. Mas pessoas podem falhar em reconhecer você. Deus não falha em sustentar você. Jesus, no Getsêmani, em Mateus 26, mostra uma cena profunda. Ele chama seus discípulos para vigiar, mas eles dormem. No momento de angústia mais intensa, Cristo experimenta a solidão humana. Ele sabe o que é desejar apoio e encontrar cansaço. Sabe o que é carregar um peso que os mais próximos não conseguem compreender. Mas ali, no jardim, ele não transforma a decepção em desistência. Ele se rende ao Pai. Não a minha vontade, mas a tua. Essa passagem precisa ser aplicada com reverência. Mulher de Deus, há momentos em que pessoas que você ama não conseguirão vigiar com você. Não porque toda pessoa seja má,
mas porque nem todos têm estrutura para acompanhar certas dores. Há batalhas que ninguém compreenderá completamente. Há decisões de obediência que parecerão solitárias. Há processos em que Deus permite que os apoios humanos falhem para revelar que o sustento principal sempre veio dele. Isso não significa desprezar comunhão. Significa não transformar pessoas em salvadores. Seu marido não é seu salvador. Seus filhos não são seus salvadores. Sua amiga não é sua salvadora. Sua liderança não é sua salvadora. Sua reputação não é sua salvadora. Cristo é. E quando Cristo se torna o centro, a rejeição ainda dói, mas não governa. Uma mulher cheia do Espírito Santo aprende a chorar sem se destruir. Aprende a sentir sem ser dominada. Aprende a se recolher sem fugir do propósito. Aprende a colocar diante de Deus aquilo que antes tentava resolver no desespero. Ela não nega a dor, ela a consagra. Consagrar a dor é dizer: Senhor, isto me feriu, mas não entregarei minha identidade a esta ferida. Isto me abalou, mas não definirá meu futuro. Isto me fez chorar, mas não me fará odiar. Isto revelou pessoas, mas também revelará teu cuidado. Consagrar a dor é transformar o lugar da rejeição em altar de cura. Mas existe uma escolha. A rejeição pode te aproximar de Deus ou pode te aproximar da amargura. Pode refinar sua fé ou endurecer sua voz. Pode aumentar sua dependência do Pai ou te empurrar para a autodefesa constante. Por isso, vigie. Não permita que a inveja dos outros crie orgulho em você. Não permita que a maldade dos outros roube sua ternura. Não permita que a frieza dos outros apague sua capacidade de amar. Há mulheres que, depois de serem rejeitadas, começam a viver sempre armadas. Entram em toda conversa esperando ataque. Interpretam todo silêncio como desprezo, enxergam toda correção como perseguição e, sem perceber, deixam de ser guiadas pelo Espírito e passam a ser guiadas por feridas. O Espírito Santo quer te curar desse estado de defesa permanente. Deus não quer apenas te fazer vencer os que te rejeitaram. Ele quer te fazer livre da necessidade de provar algo a eles. Porque a verdadeira vitória não é quando todos admitem que erraram. A verdadeira vitória é quando você consegue seguir sem carregar correntes emocionais. É quando você ora por quem te feriu sem desejar voltar ao cativeiro. É quando você perdoa, sem entregar novamente acesso a quem não respeita o sagrado em você. É quando você deixa Deus ser juiz, sem perder a paz, tentando ocupar esse trono. Perdão não é permissão para abuso continuar. Perdão não é negar o que aconteceu. Perdão não é fingir que a ferida não existiu. Perdão é entregar a cobrança nas mãos de Deus para que o veneno não permaneça em você. E limites são muitas vezes a forma prática de proteger a cura que Deus começou. A mulher cheia do Espírito Santo precisa aprender essa diferença. Há portas que Deus manda fechar sem culpa. Há conversas que não precisam ser retomadas. Há ambientes que não merecem seu retorno. Há relações que exigem distância para que sua alma respire. E isso não é falta de amor. É mordomia espiritual. Você não é obrigada a permanecer em lugares onde sua fé adoece, sua paz é atacada e sua dignidade é negociada. Jesus amava a todos, mas não se entregava a todos da mesma maneira. Ele sabia o que havia no coração humano. Isso é sabedoria. Amar não é entregar acesso ilimitado. Amar é agir em verdade diante de Deus. Então permita que o Espírito Santo toque as camadas mais profundas. Não apenas a rejeição visível, mas a raiz invisível. Não apenas o episódio recente, mas a mentira antiga. Não apenas a pessoa que te feriu, mas a parte de você que ainda acredita que precisa implorar amor. Você não precisa implorar o que o Pai já declarou. Você é filha, você é guardada, você é vista, você é conduzida, você é corrigida porque é amada.
Você é levantada não para provar superioridade, mas para manifestar graça. E quem descobre isso para de viver como prisioneira da rejeição? Chega um momento em que Deus transforma a rejeição em escola. Não uma escola fria, cruel, sem consolo, mas uma escola santa, onde a alma aprende aquilo que aplausos nunca ensinariam. Há virtudes que não nascem no conforto, há profundidades que não aparecem em dias fáceis. Há autoridade espiritual que só é formada quando a mulher atravessa noites em que ninguém vê, ninguém entende, ninguém reconhece, mas Deus sustenta. A rejeição pode revelar o que ainda governa seu coração. Se a opinião dos outros governa, você se despedaça quando não é aprovada. Se o orgulho governa, você responde com dureza quando é confrontada. Se a carência governa, você aceita qualquer migalha para não ficar só. Mas se Cristo governa, você aprende a permanecer inteira, mesmo quando é contrariada, esquecida ou mal interpretada. Romanos 12:21 ensina a não ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Esse texto é mais profundo do que parece. Vencer o mal com o bem não é ser passiva diante da injustiça. É não permitir que a injustiça determine sua natureza. É não deixar que a maldade recebida se torne maldade reproduzida. É não permitir que o veneno que jogaram em você passe a sair da sua boca. A aplicação para a mulher rejeitada é direta. Sua resposta faz parte da sua cura. Você não controla quem te inveja, mas controla o altar onde entrega essa dor. Você não controla quem distorce sua história, mas controla se vai viver explicando tudo ou confiando em Deus. Você não controla quem deseja sua queda, mas controla se continuará plantando justiça. Há mulheres que querem ser cheias do Espírito Santo, mas ainda desejam vingança com aparência espiritual. Dizem, Deus vai mostrar quem eu sou, mas no fundo querem humilhar quem as humilhou. Dizem, Deus vai preparar uma mesa, mas imaginam os inimigos assistindo com vergonha. Só que o coração de Cristo não se alimenta da derrota de ninguém. Deus faz justiça, sim. Deus exalta, sim. Deus defende, sim. Mas Ele também purifica as motivações de quem foi ferida. A pergunta que confronta é, você quer cura ou quer plateia para sua revanche? Quer ser livre ou quer que todos assistam sua vitória para você se sentir validada? O Espírito Santo não cura uma mulher apenas para que ela prove algo aos outros. Ele cura para que ela pertença mais profundamente a Deus. Jesus venceu sem se tornar parecido com seus acusadores. Ele não precisou caluniar para responder à calúnia. Não precisou manipular para vencer manipuladores. Não precisou perder a pureza para enfrentar a corrupção. A cruz parecia a rejeição final, mas se tornou o maior ato de redenção. Isso revela um padrão do reino. Deus pode usar o lugar onde tentaram te envergonhar como lugar de manifestação da sua glória. Mas para isso, sua alma precisa permanecer no caminho. Não abandone o altar porque pessoas te decepcionaram. Não deixe de congregar porque alguém foi imaturo. Não pare de orar porque uma fase foi dura. Não entregue sua sensibilidade ao cinismo. Não diga, não confio mais em ninguém, como se isso fosse sabedoria. Às vezes, é apenas trauma tentando se passar por discernimento. A mulher madura não confia cegamente, mas também não vive fechada para todo o amor que Deus envia. Ela aprende a reconhecer frutos, aprende a observar constância, aprende a ouvir o Espírito, aprende a diferenciar companhia de aliança, aprende que nem todo mundo merece acesso ao coração, mas também que Deus ainda levanta pessoas verdadeiras. E aqui existe uma beleza. Muitas vezes, a rejeição de alguns abre espaço para conexões mais saudáveis. Enquanto você insiste em mesas antigas, não percebe que Deus está preparando encontros novos. Enquanto tenta convencer quem não quer entender, deixa de enxergar quem Deus enviou para caminhar com você. Enquanto chora por quem saiu, não percebe que algumas saídas foram respostas de oração.
A mulher, cheia do Espírito Santo, precisa aprender a perder sem se perder. Perder convites, perder aprovação, perder algumas relações, perder certos lugares, perder a necessidade de agradar, mas não perder a fé, não perder a presença, não perder a doçura, não perder a obediência, não perder a capacidade de ouvir Deus. Há uma força silenciosa em quem não precisa mais disputar espaço. Essa mulher entra em uma fase em que não corre atrás de quem Deus afastou. Não implora explicações de quem escolheu julgar. Não se desespera diante de portas fechadas. Ela ora, avalia, aprende e segue. Não segue por frieza. Segue porque entendeu que a vida é curta demais para viver acorrentada ao tribunal da opinião humana. Mateus 5, 14, 16 mostra Jesus dizendo que seus discípulos são luz do mundo e que uma luz não deve ser escondida. A luz existe para iluminar, não para pedir desculpas por brilhar. Mas essa luz deve levar pessoas a glorificarem o Pai, não a exaltarem o ego humano. A aplicação é equilibrada. Não esconda o que Deus te deu por medo da inveja, mas também não use o que Deus te deu para alimentar vaidade. Brilhe com humildade, sirva com excelência, fale com graça, ande com prudência, trabalhe com honestidade, ore em secreto, perdoe com verdade, estabeleça limites com mansidão, seja firme sem se tornar cruel, seja sensível sem ser governada por emoções, seja espiritual sem perder humanidade. A rejeição pode ter tentado te convencer de que você é difícil de amar. Mas talvez Deus esteja te ensinando que amor verdadeiro não exige que você abandone sua identidade. A inveja pode ter tentado te convencer de que seus dons são problema. Mas talvez Deus esteja te ensinando a usar esses dons com maturidade, sem medo e sem necessidade de aprovação. Mulher de Deus, existe uma versão sua que só nasce depois que você para de lutar por aceitação. Uma versão mais inteira, mais serena, mais profunda, mais obediente, menos refém de elogios, menos desesperada por respostas, menos vulnerável a manipulações. Essa versão não nasce de orgulho, nasce de rendição. E a rendição diz: Senhor, eu aceito ser trabalhada. Eu aceito ser corrigida, eu aceito ser conduzida, eu aceito perder o que me afastava de ti, eu aceito soltar o que eu chamava de amor, mas era prisão, eu aceito confiar mesmo quando não entendo. Quando essa oração se torna real, a rejeição perde parte do seu poder, porque agora você sabe, sua fonte não é o olhar humano, sua fonte é Deus. E quem bebe dessa fonte pode até chorar, mas não seca. Pode até ser ferida, mas não é destruída. Pode até ser rejeitada por alguns, mas permanece acolhida pelo Pai. A mulher cheia do Espírito Santo não vence apenas quando suporta a rejeição. Ela vence quando transforma a rejeição em obediência prática. Porque uma fé que não muda escolhas vira apenas discurso bonito. E Deus não está formando mulheres apenas para falar de espiritualidade, mas para viver com sabedoria no casamento, na família, no trabalho, na igreja, nas amizades, no secreto e nas decisões que ninguém aplaude. Há um caminho de transformação. Primeiro, ela precisa voltar ao lugar da presença. Não como fuga, mas como fundamento. Antes de responder mensagens, antes de confrontar pessoas, antes de tomar decisões definitivas, antes de cortar vínculos, antes de abrir o coração para qualquer conselho, ela precisa perguntar: Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? O que é ferida minha? O que é alerta teu? O que eu preciso aprender? O que eu preciso soltar? Essa pergunta muda tudo. Porque nem toda dor exige reação imediata. Algumas dores exigem escuta, algumas situações pedem conversa, outras pedem distância. Algumas pedem perdão,
outras pedem posicionamento, algumas pedem silêncio, outras pedem verdade falada com amor. Só o Espírito Santo pode conduzir com precisão. Em Provérbios, há muitos ensinos sobre a sabedoria, guardar os caminhos, mas a essência bíblica é clara. Quem teme ao Senhor não vive guiado por impulsos. Uma mulher espiritual não precisa responder no calor da emoção para provar força. Às vezes, força é esperar até que a alma esteja limpa. Às vezes, maturidade é escrever e não enviar. É ouvir e não absorver. É perceber e não se precipitar. O segundo passo é abandonar a comparação. A inveja dos outros não pode criar comparação em você. Não se compare com quem parece mais aceita, mais celebrada, mais ouvida, mais amada. Cada mulher tem um processo. Cada história tem desertos que as redes sociais não mostram. Cada chamado tem custos invisíveis. Comparação é uma armadilha que transforma a vida em competição e rouba a gratidão. Você não precisa ser outra mulher para ser usada por Deus. Não precisa ter a voz de outra, a beleza de outra, a história de outra, a família de outra, o ministério de outra, o casamento de outra, a influência de outra. Deus não unge cópias para cumprir propósitos originais. Ele te chamou com sua história, sua idade, suas cicatrizes, suas lágrimas, sua personalidade tratada, sua fé provada. O terceiro passo é cuidar da boca. Uma mulher ferida pode sangrar em palavras, pode desabafar até virar acusação, pode contar a história tantas vezes que mantém a ferida viva, pode transformar oração em indireta, pode procurar pessoas que alimentem sua revolta, mas o Espírito Santo quer purificar a fala. Isso não significa silenciar denúncias necessárias ou esconder abusos. Quando há violência, manipulação grave, exploração ou pecado encoberto, buscar ajuda, proteção e orientação é sabedoria. Mas há muitas guerras que crescem porque a língua não foi entregue a Deus. Há conflitos que poderiam diminuir se a fala fosse temperada com graça. Há dores que se prolongam porque a história é repetida com rancor a cada pessoa que se aproxima. A mulher cheia do Espírito Santo pergunta antes de falar: isso cura ou contamina? Isso esclarece ou inflama? Isso honra a verdade ou apenas descarrega dor? Isso precisa ser dito agora? Precisa ser dito a essa pessoa? Precisa ser dito desse jeito? Essa disciplina é espiritual. O quarto passo é reconstruir a identidade. Rejeição tenta escrever nomes falsos sobre você. Exagerada, difícil, insuficiente, descartável, problemática, invisível. Mas Deus escreve outros nomes: filha, amada, escolhida, guardada, perdoada, enviada, fortalecida. E você precisa repetir a verdade até que a alma pare de obedecer à mentira. Quando Deus chamou Jeremias, ele não começou dizendo o que os outros pensavam dele. Deus declarou o que havia determinado antes. Isso ensina que identidade vem da boca de Deus, antes de enfrentar a boca dos homens. Se você espera que pessoas definam quem você é, viverá oscilando. Um elogio te levanta, uma crítica te derruba, uma mensagem te anima, um silêncio te destrói. Mas quando a palavra firma sua identidade, você se torna menos manipulável. O quinto passo é servir sem se perder. Algumas mulheres, depois de feridas, param de servir. Outras continuam servindo, mas sem limites, tentando conquistar amor. O Espírito Santo corrige os dois extremos. Ele não quer que a dor mate sua utilidade, nem que a carência transforme serviço em moeda de aceitação. Sirva por amor a Deus, não por fome de validação. Ajude sem se anular. Doe sem se abandonar. Ame sem se destruir. O sexto passo é aceitar processos escondidos. Nem tudo que Deus faz aparece rápido.
Há curas que acontecem em camadas, há respostas que amadurecem no tempo, há promessas que exigem preparo. José passou por lugares escondidos antes de governar. Davi foi ungido antes de ser reconhecido. A mulher do fluxo sofreu anos antes do encontro que mudou tudo. Isso não significa que Deus estava ausente. Significa que a história ainda não havia terminado. Talvez você esteja em uma fase escondida. Ninguém vê sua oração. Ninguém reconhece sua renúncia. Ninguém sabe o quanto você tem lutado para não voltar a padrões antigos. Ninguém percebe quantas vezes você escolheu o silêncio para preservar a paz. Mas Deus vê. E o Deus que vê no secreto também recompensa segundo sua vontade. O 7º passo é permitir que a rejeição refine sua missão. Mulheres cheias do Espírito Santo não são levantadas apenas para sobreviver. São levantadas para testemunhar. Sua vida pode se tornar abrigo para outras mulheres feridas. Sua cura pode virar palavra de consolo. Sua firmeza pode inspirar filhas, irmãs, amigas, vizinhas. Sua história pode mostrar que idade não impede recomeço, que passado não cancela chamado, que lágrimas não anulam destino. Mas para isso, você precisa parar de se esconder. Não se esconder atrás da dor. Não se esconder atrás da idade. Não se esconder atrás do medo. Não se esconder atrás da frase, já passou meu tempo. Quem disse? O Deus que chamou Sara na velhice, sustentou Ana na espera, honrou Ruth no recomeço e usou mulheres no ministério de Jesus, ainda trabalha com histórias que pareciam improváveis. Há uma autoridade que nasce quando uma mulher decide: eu não serei definida pelo que fizeram comigo. Eu serei conduzida pelo que Deus está fazendo em mim. Essa frase precisa entrar no coração. Você não é apenas resultado das rejeições que sofreu. Você é fruto da graça que te sustentou apesar delas. Então pratique. Volte a orar com honestidade. Volte a ler a palavra sem pressa. Procure comunhão saudável. Faça escolhas que protejam sua paz. Estabeleça limites. Peça perdão quando errar. Perdoe quando Deus conduzir. Não viva de indiretas. Não cultive suspeitas. Não entregue sua voz ao rancor. Não se diminua para ser aceita. Não se exalte para compensar feridas. Caminhe como mulher que sabe quem aguarda. Caminhe como quem não precisa provar tudo hoje. Caminhe como quem aprendeu que o céu não está confuso sobre sua identidade. Caminhe com leveza, mas também com firmeza. Caminhe com lágrimas, se for preciso, mas caminhe. Porque Deus não te trouxe até aqui para você voltar ao cativeiro emocional de onde Ele te tirou. Agora escute como quem recebe uma palavra para atravessar a próxima estação da vida. A rejeição não terá a última palavra. A inveja não terá a última palavra. A acusação não terá a última palavra. O abandono não terá a última palavra. A última palavra pertence ao Deus que começou a boa obra e sabe completá-la no tempo certo. Há um momento em que a mulher cheia do Espírito Santo para de perguntar: por que não me aceitaram? E começa a declarar: Senhor, ajuda-me a permanecer fiel ao que o Senhor me confiou. Essa mudança é libertadora, porque enquanto sua pergunta central for aceitação humana, sua alma ficará presa na sala de espera da aprovação dos outros. Mas quando sua pergunta se torna fidelidade, você começa a viver diante do trono, não diante do tribunal das pessoas. Romanos 8:31 declara que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa passagem não significa ausência de oposição. Significa que nenhuma oposição é maior do que a presença de Deus. Gente pode se levantar, palavras podem ferir, portas podem fechar, relações podem mudar. Mas se Deus está sustentando sua vida, aquilo que vem contra você não consegue ocupar o lugar dele. A aplicação é poderosa. Pare de medir o tamanho da sua segurança pelo número de pessoas que concordam com você. Sua segurança está em Deus.
Pare de medir seu futuro pela aceitação de um grupo. Seu futuro está em Deus. Pare de medir sua beleza, sua utilidade e sua relevância pela comparação com outras mulheres. Sua identidade está em Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo não é invencível porque nunca chora. Ela é fortalecida porque sabe para onde correr quando chora. Ela não é forte porque não sente. Ela é forte porque não permite que os sentimentos governem o altar. Ela não é espiritual porque nunca se abala. Ela é espiritual porque, mesmo abalada, volta para Deus. E agora é preciso fazer um corte interior. Corte com a necessidade de provar que você foi injustiçada. Corte com a dependência de explicações que talvez nunca virão. Corte com a fantasia de que todos precisam reconhecer seu valor para que você siga em paz. Corte com a culpa por ter crescido. Corte com o medo de brilhar. Corte com a vergonha de ser diferente. Corte com o hábito de diminuir sua fé para não incomodar. Você não foi chamada para viver escondida no canto da própria história. Você não foi chamada para assistir a vida passar enquanto alimenta memórias de quem não soube te amar. Você não foi chamada para envelhecer carregando correntes emocionais. Você não foi chamada para ser prisioneira de rejeições antigas. Em Cristo, há renovo. Em Cristo, há direção. Em Cristo, há dignidade restaurada. Mas esse renovo não é fantasia. Ele exige decisão. Decida não perseguir quem Deus removeu. Decida não odiar quem te invejou. Decida não se vingar de quem te diminuiu. Decida não se explicar a quem já escolheu não entender. Decida não abandonar sua comunhão por causa da frieza de outros. Decida não deixar que experiências ruins definam sua visão sobre todas as pessoas. Decida permanecer ensinável, tratável, humilde e firme. A mulher cheia do Espírito Santo carrega uma beleza que não depende da idade. É beleza de presença, beleza de sabedoria, beleza de alma curada, beleza de quem atravessou desertos sem vender a fé, beleza de quem aprendeu a dobrar os joelhos em vez de endurecer o coração, beleza de quem fala menos para ferir e mais para edificar, beleza de quem não precisa disputar, porque sabe que o Pai a vê. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem com o coração cansado. Talvez tenha sido rejeitada por familiares, por amigas, por pessoas da igreja, por alguém que você amou, por gente que você ajudou. Talvez a inveja tenha vindo de onde você esperava apoio. Talvez a crítica tenha vindo de quem conhecia suas lutas. Talvez você tenha pensado em se calar, desaparecer, abandonar tudo, mas o Senhor te trouxe a esta palavra para lembrar. Você ainda está de pé, e se você ainda está de pé, há graça sustentando você. Não confunda cansaço com fim. Não confunda silêncio de Deus com ausência. Não confunda processo com abandono. Não confunda poda com destruição. Deus poda o que frutifica para que frutifique mais. Ele tira excessos, remove dependências, desfaz alianças tortas, expõe intenções, cura raízes, fortalece estrutura e depois, no tempo certo, faz florescer de uma forma que não pode ser atribuída à força humana. A mulher que antes chorava pedindo aceitação começará a chorar de gratidão por ter sido guardada. O que parecia rejeição se revelará livramento. O que parecia perda se revelará proteção. O que parecia atraso se revelará preparo. O que parecia silêncio se revelará cuidado profundo. Porque Deus não desperdiça lágrimas entregues no altar. Isaías 54:17 traz uma promessa forte. Nenhuma arma formada contra o povo de Deus prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Receba isso com equilíbrio e fé. A palavra não diz que armas não seriam formadas, diz que não prosperariam contra o propósito de Deus. Não diz que línguas não se levantariam.
Diz que Deus tem autoridade sobre o juízo final dessas vozes. Então, como decreto sobre sua vida em Cristo, nenhuma palavra lançada contra sua identidade será maior do que a voz do Pai. Nenhuma inveja escondida terá força para impedir o que Deus determinou. Nenhuma rejeição terá poder para apagar o espírito que habita em você. Nenhuma estação de dor será capaz de cancelar sua filiação. Nenhuma acusação definirá seu nome. Nenhuma porta fechada impedirá Deus de abrir o caminho certo. Levante a cabeça, mas mantenha os joelhos dobrados. Caminhe com coragem, mas preserve a humildade. Fale com firmeza, mas não perca a doçura. Ame com verdade, mas guarde os limites. Sirva com alegria, mas não se abandone. Ore por quem te feriu, mas não volte para prisões que Deus já abriu. Seja luz, mesmo que alguns prefiram a sombra. Seja fiel, mesmo que alguns não compreendam. Seja inteira, mesmo que tentem te quebrar em pedaços. O Espírito Santo não está em você por acaso. Ele habita em você para consolar, corrigir, fortalecer, ensinar, lembrar a palavra, revelar Cristo e conduzir seus passos. E se Ele está em você, você não está vazia. Se Ele está em você, você não está sozinha. Se Ele está em você, ainda há direção, ainda há propósito, ainda há frutos, ainda há vida. Que a rejeição não roube sua voz, que a inveja não roube sua paz, que a dor não roube sua ternura, que a espera não roube sua fé, que as perdas não roubem sua esperança, que os julgamentos não roubem sua identidade e que, a partir de hoje, você caminhe como mulher que sabe. Ser cheia do Espírito Santo pode incomodar o mundo, mas também revela que o céu encontrou morada em você. E sobre sua vida, fique este selo bíblico como decreto profético. Conforme Isaías 54:17, nenhuma arma preparada contra você prosperará, e toda língua que tentar te condenar cairá diante da justiça do Senhor. Vá em paz, vá com fé, vá com discernimento, vá com a certeza de que Deus te viu na rejeição, te sustentou na inveja, te curou na dor e ainda te conduzirá para um lugar onde sua vida glorificará o nome dele.